Preparamos para o Jornal da Alterosa, edição regional desta quarta-feira. A Polícia Civil de Três Pontas recuperou a caminhonete furtada. Segundo a Polícia Militar, a vítima era um comerciante de 47 anos de Varginha. Estamos agora, nesse instante aqui, providenciando a remoção do veículo, para o pátio, credenciado do Detran. Mais importante frisar que as investigações ainda continuam. Todo mundo está sentindo na pele a chegada da frente fria. Mas esse friozinho todo não é o problema. E sim que nesta época do ano, o risco de doenças respiratórias aumenta. Você percebe que essa pessoa não melhora, o padrão de tosse piora, o padrão de febre piora, com o passar dos dias. Então, nesses casos, as pessoas precisam, devem procurar uma assistência médica. Olá, muito boa noite para você que está em casa. Eu sou Rafael Silva, esse é o nosso Jornal da Alterosa, edição regional que começa a partir de agora com as notícias mais importantes, mais relevantes do sul e sudoeste de Minas nesta quarta-feira. E olha, daqui a pouquinho vamos trazer a previsão do tempo, viu? Aliás, não se fala em outra coisa, você viu aí na nossa escalada, vamos falar sobre as doenças desta época do ano, mas também vamos preparar você para essa friaca. Na sua tela, imagens de Nepomuceno, outra cidade aqui do sul de Minas que deve passar por essa frente fria que já está aqui na nossa região. Chegou hoje, nesta madrugada de quarta-feira, e deve ficar estacionada por aqui pelo menos até o próximo domingo, o que vai fazer com que as temperaturas despenquem, tem previsão de geada, tudo isso daqui a pouquinho. Mas eu começo mostrando que teve operação da Receita Federal e da Polícia Federal hoje em Andradas, que mirou empresários do ramo do café suspeitos de sonegação. A investigação foi iniciada a partir de documentos encaminhados pela Receita Federal e apontou que os suspeitos criaram empresas com a finalidade específica de ocultar, no período de 2018 a 2020, operações vinculadas à comercialização de café, bem como dissimular o real faturamento com as vendas realizadas. A movimentação financeira das empresas em 2 anos indica para um montante de lançamentos a crédito superior a 21 milhões de reais. 21 milhões de reais. Suspeitos são investigados pelos crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Olha, mais uma operação feita aqui na nossa região. Polícia Federal com Receita Federal unidas para desarticular essas empresas que, segundo a polícia, segundo as investigações, empresas fantasmas que serviam, gente, na verdade, no fritar dos ovos para não se pagar impostos. A verdade é essa. Essas empresas são criadas para fugir de fiscalizações e assim eles acabam não pagando impostos e gerando aí um valor maior de receita. Agora, isso são as investigações da Receita Federal e da Polícia Federal que trouxeram para a gente essas investigações. Claro que elas vão continuar, mas fico alerta, mostrando que as polícias federal e Receita Federal estão de olho e antenadas na situação desses empresários. Câmeras de segurança instaladas na zona rural de Andradas foram furtadas, acredite se quiser, olha só. As câmeras de segurança ficavam nas comunidades de São José da Cachoeira e Gabirobal, na zona rural de Andradas. Elas foram destruídas e furtadas antes mesmo de começarem a funcionar. De acordo com o relato de moradores, os criminosos derrubaram os postes onde os equipamentos estavam fixados e levaram todo o material. As câmeras, segundo os moradores, haviam sido colocadas para aumentar a segurança na região, mas a população acabou sendo prejudicada pela ação dos criminosos. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Olha, não estão perdoando nada de A a Z, passando pelo As C câmeras de de câmeras, segurança... até isso, câmeras de segurança. Olha aí, olha, você viu o equipamento mexendo, ele dá para ver que eles derrubaram, Olha esses postes que são colocados, inclusive, muitos deles com placas solares,
né, para que a câmera possa automaticamente ali conseguir energia para captar as imagens, e nem isso os bandidos estão perdoando. Uma caminhonete foi recuperada pela Polícia Civil após furto na cidade de Três Pontas. Roda o VT. Segundo a Polícia Militar, a vítima era um comerciante de 47 anos de Varginha, que tinha estacionado o veículo em um terreno baldio para ir a uma academia. Só que ao retornar, não encontrou mais a caminhonete. Lá na cidade de Três Pontas, a gente não tem ainda a indicação da autoria do fato. Nós só, com os nossos trabalhos investigativos e monitoramento do sistema, nós identificamos que a caminhonete saiu de Três Pontas e a gente ainda estamos fazendo as investigações para identificar a autoria do fato criminoso. A autoria ainda é incerta. A PM registrou o caso e a Polícia Civil começou as investigações. Tão logo o fato foi registrado na base de segurança comunitária da Polícia Militar, nós já empreendemos diligências investigativas a fim de elucidar os fatos. Durante as diligências investigativas, nós constatamos que essa caminhonete estava escondida aqui na região do condomínio Serra Verde, em um rancho abandonado. E após exaustivas diligências investigativas, extensivos trabalhos de campo, nós conseguimos identificar o local exato que a caminhonete estava. Os investigadores tiveram que arrombar os cadeados para entrar na propriedade e contaram com o apoio de um chaveiro para retirar o veículo. Esse sítio, esse rancho abandonado aqui, onde o veículo está guardado, escondido. Estamos agora, nesse instante aqui, providenciando a remoção do veículo, né, para o pátio, né, credenciado do Detran. Mais importante frisar que as investigações ainda continuam, né, precisamos realizar outras diligências a fim de identificar quem seriam os prováveis autores desse furto. O local onde a caminhonete foi encontrada, segundo os investigadores, já tinha sido usado por criminosos em 2012 para esconder carros roubados. O imóvel está abandonado, com muito mato, imóveis antigos. A Polícia Civil segue as investigações para identificar os envolvidos no furto. Olha, tá aí, equipe positivo, Denis, Silvano, obrigado pelas imagens. Ao doutor Guilherme da Polícia Civil, a toda a equipe, parabéns, viu? Que servição, mais um serviço com sucesso realizado pela Polícia Civil de Três Pontas. Como é bom a gente mostrar o trabalho da polícia, a gente adora essas imagens, porque isso aí mostra que ainda há solução, que os bandidos não estão dominando tudo. Olha, polícia no meio do mato, atrás dos criminosos e conseguindo recuperar mais um veículo. Isso é bom demais, essa imagem que você está vendo aí na sua tela, essa imagem, ela traz uma sensação de segurança tão grande para todos nós, por isso que a gente gosta de mostrar o trabalho da polícia, por isso que ele precisa ser mostrado sempre, e a gente tem sempre essa parceria importante com as polícias aqui da nossa região. Parabéns para a polícia, com certeza essa caminhonete seria desmembrada, né? Possivelmente, se não fosse usada para algum crime, eles iriam lhe desmembrar, tirar as rodas, motor e vender separadamente. Então, mais um grande trabalho da polícia. Um motociclista ficou ferido após bater em uma caminhonete na BR-491, na cidade de Guaxupé. O Corpo de Bombeiros atendeu a batida entre a moto e a caminhonete que aconteceu na BR-491, perto do trevo de Morro Agudo. Segundo os militares, o motociclista de 27 anos foi encontrado caído no meio da pista, com diversos ferimentos e politraumatismo. A vítima foi imobilizada e levada para o pronto-socorro. O motorista da caminhonete não se feriu. Olha, impressionante, né? Mais um acidente aqui na nossa região. Veja exatamente aí o que aconteceu. A moto foi parar debaixo do carro, olha a frente do veículo como ficou completamente ali danificada. Graças a Deus nada de muito grave aconteceu, porque pela imagem a gente imagina que algo de muito grave pudesse ter acontecido. Então aí mais um acidente dentro dos grandes centros, nas rodovias, tá para tudo quanto é lado, infelizmente. E motoristas relatam que uma carreta foi atingida pelo fogo na Fernão Dias, em Lavras. A ocorrência foi na altura do quilômetro 688, na pista sentido BH. A faixa da direita foi interditada e a da esquerda liberada.
Foi na tarde de hoje, viu? Não há informações sobre feridos. Olha isso. Logo ali, para quem está pegando ali, tá vendo que tem um pedaço da rodovia, uma alça subindo ali, tá indo para Lavras. Quem subir ali vai para Lavras. Então, bem no trecho de Lavras, esse acidente registrado. Uma das faixas teve que ser interditada, obviamente, até porque a gente vê que o local está ali danificado, né? Não é possível passar por ali. O caminhão está atrapalhando ali, mas graças a Deus também ninguém se feriu gravemente. Quantos acidentes, hein? Meu Deus do céu, tá para tudo quanto é lado. Um homem foi flagrado furtando fios na região central de Pouso Alegre. Chama a atenção é que ele age tranquilamente. Olha só. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Veja a audácia do suspeito que puxa a fiação da rua na região central de Pouso Alegre, próximo à Praça João Pinheiro. O que chama a atenção é que ele age tranquilamente bem no começo da noite. A rua está deserta e ele não se preocupa com as câmeras de segurança. O homem chega a arrastar a fiação pela rua. O vídeo mostra que ninguém passa pelo local durante o crime. De acordo com a polícia, não teve acionamento da equipe. Olha, bandidos agindo de tudo quanto é forma. Volta pra gente aí, Mara, a imagem, porque olha como é que ele puxa os fios como se fosse dele, né? Eu acho mais impressionante é que eles puxam tranquilos, como se fosse deles o fio. Como se estou levando para casa o que é meu. Então eu vou pegar aqui no meio da rua, sem problema algum. Olha isso. E aí ele puxa, a gente teve, claro, que dar uma embaçada ali na imagem, por causa do rosto do criminoso, mas olha, ele puxa como se fosse dele. É meu, eu estou pegando o que é meu e vou levar para casa. Além de deixar a cidade um horror, ainda, claro, muita gente acaba ficando sem internet, sem telefone, tantas outras áreas acabam sendo prejudicadas. Uma tristeza. E olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta, gente, vamos falar da frente fria que já chegou aqui no sul de Minas e promete derrubar as temperaturas a partir de hoje em toda a nossa região. Na sua tela, imagens de Nepomuceno. Eu volto já já. Oi, gente, muito boa noite para você que está ligadinho aqui na tela da TV Alterosa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha, muito bom ter a sua companhia aqui, viu? Muito, mas muito obrigado. Deixa eu pegar aqui para que a gente possa conversar. Pera aí, deixa eu mandar os abraços e registrar as participações aqui comigo. Muita gente acompanhando o nosso jornal. Obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado. Estamos trazendo informações, notícias nesta quarta-feira fria, gente. Meu Deus do céu, como tá frio, viu? Tá muito frio, tá muito difícil, tá gelado e nós estamos aqui para deixar vocês, claro, de casa muito bem informados. Então, olha, vamos trazer informação, vamos trazer notícias e você é meu convidado a estar sempre aqui comigo. De segunda a sexta-feira, às 10 para 7 da noite, estamos juntos na tela da TV Alterosa, trazendo as notícias do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Tá quase acabando o intervalo, é rapidinho. Já vamos voltar agora rapidinho, estamos voltando então, bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional, nesta quarta-feira, com as notícias mais relevantes do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Olha, o Corpo de Bombeiros de Lavras resgatou um cavalo que ficou atolado num lugar de difícil acesso. A ocorrência foi no bairro Jardim Bela Vista. Olha só. Segundo o Corpo de Bombeiros, o terreno estava complicado e o cavalo já estava exausto. O trabalho durou mais de 5 horas. Os militares usaram técnicas e materiais especiais para retirar o bicho sem o machucar. Depois do resgate, o cavalo foi entregue ao dono, que foi orientado a levar o animal a um veterinário. Oh, meu Deus do céu, que covardia do bichinho. Vocês viram ele ali atolado no meio desse lamaçal? Olha isso. Graças ao trabalho rápido, preciso e extremamente importante do Corpo de Bombeiros é que o animal foi socorrido. Olha como ele estava ali. Eu olhando assim acharia até que ele está morto, né? Porque olha para você ver como é que o bichinho tá. Depois que ele foi resgatado, tá ali. Já tá bastante sujo, mas graças a Deus está com vida. Parabéns aos militares do Corpo de Bombeiros, viu? Resgatando vidas humanas, os animais. Um trabalho muito importante.
E olha, tem alerta para aumento de doenças respiratórias com a chegada dessa friaca aqui na nossa região. Infectologista de Poços de Caldas faz recomendações importantes para evitar aí problemas à saúde. Olha só. Todo mundo está sentindo na pele a chegada da frente fria. Mas esse friozinho todo não é o problema. E sim que nesta época do ano o risco de doenças respiratórias aumenta, já que essa friagem toda facilita a propagação de vírus como a influenza. Então são muito parecidos, né? A gente às vezes tem um quadro de coriza, tosse, espirro, e você percebe que essa pessoa não melhora, o padrão de tosse piora, o padrão de febre piora, né, com o passar dos dias. Então, nesses casos, as pessoas precisam, né, devem procurar uma assistência médica. As dicas continuam as mesmas, mas muita gente não leva em consideração e acaba doente. Além da vacinação, hábitos como lavar as mãos, ventilar os ambientes e ter uma boa alimentação ajudam na prevenção. Temperaturas, as pessoas se aglomeram mais. E o risco, então, da gente estar fazendo uma transmissão, né, por gotículas, por aerossóis, né, principalmente nessa época vírus, né, vai aumentando, aumenta, né? Então a gente precisa ter alguns cuidados nesse sentido, que é se alimentar bem, se hidratar bem, a gente precisa dormir bem, né? Sempre estar em ambiente ventilado, ambiente onde entre sol, né, para a gente minimizar, já que isso é sazonal, né, que a gente minimize, então, a ocorrência dessas patologias. E com a quantidade de gente doente, vem também a sobrecarga do sistema de saúde. De acordo com o infectologista, hospitais públicos e particulares estão enfrentando dificuldades com o aumento da demanda. É uma época que todos os hospitais, todas as clínicas, UPAs, ficam sobrecarregadas, né? A gente tem, independente de ser SUS, de ser particular, de ser convênio, todos estão trabalhando bastante, todos os hospitais estão cheios, né? E a gente precisa ter esse cuidado para que as coisas não colapsem, né? É importantíssimo isso, exatamente. Olha, eu vi que em muitas cidades a vacinação aí contra a influenza, a gripe, ficou abaixo do esperado, abaixo da meta. Então, gente, se você pode vacinar, procure o posto de saúde. O medo é de haver um colapso, né? Tem muito, se você passar na porta das UPAs, dos hospitais, está tudo lotado, cheio de crianças com problemas, idosos, que são principalmente as pessoas que mais têm problemas nessa época do ano, mas também de pessoas com doenças respiratórias, asma, bronquite. Então, é importante que você procure um posto de saúde, né? E se cuide em casa também, se agasalhe bastante, não demole para o azar. A gente sabe que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a previsão do tempo, mas tem muito mais frio chegando por aí e um detalhe, o inverno ainda nem começou. Por falar em frio, nessa temporada aumentam também os riscos do AVC. Veja comigo na reportagem, detalhe muito importante, viu? O seu João Olha só. Gilberto tem 64 anos de idade. Há 3 anos ele teve um mal-estar enquanto dirigia, foi quando ele descobriu um diagnóstico de acidente vascular cerebral, o AVC. Consegui parar o veículo, né? Mas muita dor de cabeça na sequência, dor na nuca e um mal-estar geral no corpo em si. Então me procurei imediatamente apoio médico, socorro médico, e houve o diagnóstico do princípio de AVC de fato. Desde então ele segue em tratamento. Hoje ele está bem, sem sintomas e não teve mais AVC ou outras complicações. Atenção total durante o tempo todo, né? Para não ter surpresa. De acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, em períodos mais frios existe um aumento de cerca de 30% nas incidências dos casos de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Essa médica cardiologista explica que isso acontece porque o frio provoca vasoconstrição e estreitamento dos vasos sanguíneos, algo que pode elevar a pressão arterial e aumentar a sobrecarga cardíaca. Durante esse período do ano, principalmente quando as temperaturas estão abaixo dos 14 graus, a gente tem estatisticamente esse aumento de 30%, né, do risco de aumento do infarto AVC. Isso ocorre porque o nosso corpo, para manter a nossa temperatura corporal em dias frios, ele faz uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos, isso aumenta a nossa pressão arterial e ocorre um maior risco de ruptura das placas de gordura, causando assim um infarto ou AVC.
A médica destaca que alguns cuidados são essenciais para evitar esses tipos de incidências. Principalmente as populações de risco, que são os pacientes hipertensos e diabéticos, manter um bom controle das comorbidades, que é da pressão alta e do diabetes, e todos os pacientes, principalmente do grupo de risco idosos, manter-se bem aquecido e evitar choque térmico. Falei agora há pouco, manter-se aquecido. Vocês viram quantas doenças, né, são nesse período aí, merecem um cuidado, um carinho e uma atenção melhor. Ainda tem também, gente, pessoas que são cardíacas. É importante nesse período manter-se agasalhado, se cuidar. Se cuidar. É um período, como eu disse, que os hospitais estão cheios, estão lotados. Então, quanto menos ir ao hospital, melhor. Eu passei agora há pouco na porta de um hospital aqui em Varginha, estava cheio, estava lotado de gente, muitas pessoas. Então, se cuide, se cuide. O inverno ainda nem começou e já estamos passando por esses problemas. E olha, vamos dar uma olhada como fica o tempo no sul de Minas, nessa frente fria que está se aproximando. Olha, possibilidade de geada em todas as regiões aqui, viu? A gente começa por Varginha, agora a gente vê que mínimas de 8 graus na quinta, na sexta, no sábado. Detalhe para sábado com possibilidade de geada em Varginha. Em Poços de Caldas, a geada pode vir no amanhecer de amanhã, viu? Quinta-feira, amanhã com 5 graus. Já pode ter geada lá em Poços de Caldas. Em Pouso Alegre, a probabilidade de geada vai ser de 3 dias. Pode gear na quinta, na sexta e no sábado, onde os termômetros chegam a mínimas de 7 graus. E tem um detalhe importante aí, ele vai subir no domingo, mas não vai subir tanto não, viu? Mínimas de 7 graus, máximas de 20, 21 graus, vai ficar frio também durante o dia. Em Passos, olha, até Passos, que faz geralmente muito calor no sudoeste do estado, mínimas amanhã de 8 graus e a probabilidade de geada por lá pode ser já na próxima madrugada. Portanto, gente, a gente vê que pelo menos em Poços de Caldas, Pouso Alegre e Passos, a probabilidade de geada já é no amanhecer desta quinta-feira. E aí, vamos ver o que vai acontecer aqui na nossa região. Mas tem muita, mas muita geada, muito frio vindo por aí. E detalhe novamente, o inverno ainda nem começou. Faltam cerca aí de 2 semanas para o inverno começar e até lá essa friaca vai permanecer aqui na nossa região. Hoje em Varginha, por exemplo, os termômetros chegaram a 10 graus logo no amanhecer e as máximas não passaram de 20 graus. Até de sol, mas aquele sol que ficou entre nuvens. Nós estamos vendo imagens de Nepomuceno. Em Nepomuceno, os termômetros não passaram dos 21 graus. Então, lá em Nepomuceno também um dia frio, né? Claro que teve um solzinho, você vai para o sol, tá um pouquinho mais quente, mas está aquela friaca que a gente está vendo ali naquela região e isso vai permanecer para todo lado. Vamos ficar de olho, viu? Estamos de olho no tempo por aqui e você de olho aí. Para você de casa, obrigado pela companhia. Se cuide nessa friaca. Um beijo e até amanhã.